Dá para escutar? Bom, primeiro, boa tarde. Na verdade, esse trabalho, de fato, já é um certo distanciamento, né, da dissertação, até porque falar sempre da mesma forma sobre certos assuntos chega uma hora que cansa, e a gente apresenta na graduação, a gente apresenta no grupo, já apresentou no defesa, então é sempre bom também ver outras possibilidades de falar a mesma coisa. Então, essa fala vem da minha dissertação, vai ser Geografia, Arte e Linguagem, possibilidades de abertura. E, na verdade, aqui eu vou pensar em desafios, né? A elaboração da dissertação do mestrado, ela veio com, né, questões, com inquietações, que, obviamente, né, mobilizaram a confecção dela, mas agora, né, depois de um tempo, eu comecei a compreender que essas questões, essas inquietações, na verdade, elas se desdobraram ou acabaram por colocar certos desafios, né? E esses desafios, eles acabaram aqui, né, de refletir, sendo descobertos como possibilidades de abertura, né, na área da geografia e para fazer pensar a geografia. Então, eu me proponho a tratar de 4 desafios. Existem outros desafios, mas eu escolhi esses porque eu acho que eles são os centrais na dissertação. É claro que eles não foram esgotados, nem da dissertação, não vão ser esgotados aqui, né? Mas eu vou trazer eles em outras perspectivas, de uma forma mais aberta, e ir tentando, né, ir cercando eles para, em algum momento, poder ter lidar com eles melhor. E aí, eu uso a noção de desafio, né, não de pergunta, de pesquisa, alguma coisa assim, porque a ideia de desafio, ela abrange não só, né, dar conta de uma resposta teórica, metodológica, uma pergunta que tenha motivado o trabalho, mas também de envolvimento em um processo de reconstrução da nossa compreensão, né, tanto do papel do pesquisador, quanto do papel da ciência, quanto do papel do conhecimento, né? Então, ele tem, na verdade, esses desafios são de ordem epistemológica, ordem essencial, pessoal, metodológica e assim. Então, nesse sentido, né, esses desafios eles são oportunidades de abertura, né, porque permitem estabelecer novos caminhos. Os desafios, né, que eu me propus tratar aqui são a relação entre a geografia e a arte, a linguagem, a ontologia da geografia e a pergunta pela essência. Bom, eu falei que não era pergunta, mas a pergunta pode ser um desafio, no meu entender. E aí, todos eles estão interligados, né, e vão abrindo uns aos outros, né? Na verdade, eles são como grandes ciclos, eles vão se abrindo uns nos outros e se fechando uns nos outros, né? Então, a ontologia ela vai abrir para uma busca da arte, né? A arte abre para uma constituição de uma ontologia, a ontologia pede uma linguagem e a linguagem se quer fazer ontológica frente à arte. Então, é sempre, né, um se fechando no outro de fato. E aí tratamos, né, dos desafios aqui, buscando novamente outras perspectivas e tendo em vista que cada desafio ele pode ser enfrentado de diferentes maneiras, tanto pela pessoa que já os enfrentou, né, porque ela pode ter um olhar diferente, pode ver coisas diferentes, ter contato com teorias diferentes e aí rever, e de modo, né, que cada desafio acaba sendo ou permanecendo como uma possibilidade de abertura em si mesmo e pelos seus enfrentamentos, né? Cada pessoa também vai enfrentar esse desafio ou esses desafios da sua forma. Então, o primeiro desafio, a relação entre a geografia e a arte, na verdade, ele não é nada novo para a geografia, né? Há muito tempo, a questão da arte, ela é motivo de preocupação dos geógrafos,
né, mesmo antes das incursões dos geógrafos humanistas, né, em estabelecer diálogos, sobretudo com a literatura. Né? Na verdade, a literatura parece ser um grande carro-chefe dessas relações entre a geografia e a arte, que começou lá em 1970 com, né, a abordagem humanista. Mas é claro que agora tem outros veios, né? Tem o cinema, a música, a pintura, né, que foi se estabelecendo com a progressão, vamos dizer assim, da abordagem humanista na geografia. Só que, ainda assim, a relação entre a geografia e a arte, ela se dá antes mesmo da institucionalização da geografia, né, como ciência. Se a gente pensar também em geografia numa ideia mais ampla, os viajantes, né, eles tinham um veio artístico muito forte e ele era muito importante para eles, né, para a produção de um conhecimento que a gente pode chamar de conhecimento geográfico. Porém, se o desafio não é novo, né, novamente, nem por isso ele vai estar esgotado. Então, para enfrentá-lo, né, em nosso entendimento, ou no meu entendimento, tanto a geografia como a arte, elas precisam ser compreendidas, né, de modo que aquilo que lhes é semelhante e diferente estejam aparentes, né, e a partir disso se possa vislumbrar nexos, entrelaçamentos e contrapontos entre elas. Tal entendimento significa desvelar as essências de uma e de outra, para que a relação entre elas possa se estabelecer nesse domínio comum, né? Um domínio que dá intensidade à relação porque ela rompe certas circunscrições da geografia como ciência, da arte. Mas isso não quer dizer tornar tudo a mesma coisa, né? Quer dizer que o geógrafo vai virar artista, ou o artista vai virar geógrafo, ou que elas vão perder sua identidade, mas e nem reconhecer a geografia na arte, né, ou a arte na geografia. Na verdade, o reconhecimento, novamente, ele deve se dar naquilo que as une, né, aquilo que elas dividem. É aí, né, nesse domínio comum que eu chamei, que se cria um espaço de comum unidade, né, de compartilhamento, em que a relação se dá como uma potencialidade de sulcar um caminho para questionar, para argumentar e para compreender. De outro modo, né, se constrói um caminho em que nem a arte nem a geografia se percam. Né? E tem uma fala do Henrique Fazek, que não está aqui, mas eu achei engraçado quando eu conversei com ele sobre a relação de geografia e arte, ele falava várias vezes como tratar a geografia na arte sem matar a arte. Isso eu achei muito forte, e essa frase ficou para mim, aqui talvez no lugar de não se perca, talvez não mesmo. E aí, então, propomos ponderar, né, como esse caminho, a vizinhança entre o pensar e o poético, né, assumindo que é possível considerar a ciência como pensante e como essência da arte a poética. Né. A vizinhança entre o pensamento e o poético deve ser compreendida como proximidade, né, como um voltar-se frente a frente de ambos, onde eles se colocam em aberto um para o outro. Podemos pensar aqui também numa ideia de diálogo ou conversa. E essa proximidade não pode ser confundida com um subterfúgio argumentativo. Ela é, sim, um reconhecimento de que a propriedade, proximidade, se mostra quando consideramos o gesto próprio do pensamento, de escutar aquilo que é digno de ser questionado, e o poético como uma experiência de nomear, de doação do ser em testemunho. Então, o pensamento e o poético, eles se aproximam quando a experiência poética e a experiência pensante encontram sua realização na essência da linguagem. Ou seja, o pensamento e o poético se movimentam na saga do dizer. Cada um sendo propriamente uma possibilidade de dizer. Cada um, à sua maneira, coloca em vigor essa saga, que é o mostrar, o deixar aparecer, o liberar. Mas liberar o quê? A raiz de tudo o que é.
É claro que tudo isso daqui tem um fundamento no Heidegger. Estou aqui falando sem fundamentos. O segundo desafio, então, ele se constrói como o desafio da linguagem, né, o qual está claramente gestado no desafio anterior. Esse também não é um desafio novo, né, mas quando a gente pensa nos esforços que já houveram na filosofia, na linguagem, né, dos linguistas, dos artistas, mas quando a gente traz esse desafio para a ciência, ele se torna em algo de desconhecido. Né? Sempre me lembro do que o Ralph Festan disse, falando sobre o Dardel, né? Por que não lemos o Dardel? E aí ele vai dizer que a linguagem de Dardel era algo de inapreensível e incompreensível aos geógrafos da sua época. Isso eu acho uma fala bastante expressiva e indicativa. Então, trazer a discussão da linguagem, de nossa relação com a linguagem para a ciência, é mexer em questões que parecem já resolvidas ou normatividades que faziam e fazem a ciência progredir numa linha progressiva e evolutiva. Né? No mesmo movimento em que as coisas são, né, como objetos recordados do seu contexto, das suas circunstâncias, de suas relações, e observados assim, né, isoladamente, a linguagem faz correspondência a esse movimento quando ela vai constituindo-se enquanto uma representação, como uma mediação. Então, ela reapresenta a coisa fora de suas relações no domínio do simbólico. Se a ciência moderna nasce, né, em parte, de uma descrença na capacidade de lidar com a coisa nela mesma, né, fundamento da fenomenologia, podemos assim generalizar ou resumir, nossa linguagem a acompanhou. Né? Mas, contrapondo isso, estão aqueles que acreditam que a linguagem é mais do que representar. Ela é a doação do ser da coisa. E é aí que se coloca, né, a linguagem científica em xeque e junto com ela o que é o científico. Há muito tempo, né, eu me fiz a questão de por que os artistas escrevem. Né, e me parecia que ela carregava uma forte pergunta pela existência daquele que escreve, que envolvia uma pergunta pelo porquê da própria arte. Né? Aí, a linguagem ela mostrou-se como uma forma manifesta de uma questão existencial que não se limitava ao autor, mas residia na própria origem da arte, que é a abertura de mundo, ou para que se possa ser no mundo. Essa questão, porém, ela não se refere apenas aos artistas. Depois de pensar sobre uma ciência existencial, nossa relação com a linguagem, nossa relação com a ciência, então é possível perguntar por que o cientista escreve. Né? E embora possa parecer óbvia a resposta, porque eles têm algo a dizer, é preciso ponderar aquilo que é óbvio, né? E pensar se o dizer é um dizer sobre ou um dizer desde. Esse desde, ele acena para uma proximidade do cientista e do artista, né? Na busca de realizar a abertura do mundo pelo desvelamento, ou pela verdade, como dizia o Ralph. Por se relacionar com as coisas mesmas, e daí surgir a propriedade da linguagem em permitir que aquele que anseia dizer, poder dizer. A linguagem, então, ela não é mais representativa e sim mostrativa. Na verdade, eu nem sei se existe essa palavra, mas os textos que eu li sobre linguagem Heidegger, ela colocou esse termo e eu achei bastante indicativo daquilo que ele queria dizer. Então, o desafio da linguagem será se aproximar do abismo, né, e olhá-lo profundamente, apostando na própria determinação e perseverança de enfrentar aquele limite tênue do conhecido e do desconhecido, que eu estou falando do próprio pesquisador, enfrentar isso, e dar-se a liberdade da espera, da escuta ou de enfrentar a tormenta da criação até a sublime completude do expor e do nomear. O terceiro desafio, ele trata-se de pensar uma ontologia da geografia. Né? Esse também não é um desafio novo na geografia, no sentido de que a preocupação com a ontologia, embora ela seja, né, trazida à pauta em algumas situações, ela não é um tema recorrente,
existe por parte daqueles jogos que buscam aprofundar a discussão epistemológica, né, um movimento em tratar a ontologia da geografia. Ou a ontologia na geografia também. São coisas diferentes, mas também é tratado. Então, lidamos aqui com a construção de uma ontologia, né, da geografia que desconstrua e reconstrua pela pergunta que é geografia, né, a própria geografia. Pensamos em ensaiar, né, a possibilidade para esse movimento atentando à própria expressão, a ontologia da geografia, explorando um movimento muito parecido, né, do que o Heidegger costuma fazer para ir adensando certos termos, né, de recorrer à origem da palavra, como ela é composta, etc. Então, a ontologia, ela deriva do grego ontos, né, que significa o ser, e do grego logia, né, que etimologicamente ele se compõe pelo radical grego logos, que significa palavra ou expressão, e o sufixo grego ia, que significa uma ação ou uma qualidade. De modo que logia pode ser entendida como falar. Assim, a ontologia seria falar o ser, né, a qualidade de expressar o ser. E isso é diferente de pensá-la como um estudo do ser. E a geografia, né, vem do grego terra, e grafia, que se compõe pelo radical grafiem, escrever, e ia, ação ou qualidade, de modo que grafia é escrita. Então, a geografia, como a gente sabe, é a escrita da Terra. A ontologia da geografia, né, seria, assim, falar o ser da escrita da Terra. Né? Então, o desafio aqui continua sendo falar o dizer. Né? Porque como dizer o ser de uma escrita? Né? E não uma escrita qualquer, mas a escrita da Terra. Escrita aqui é o que se escreve, né? Deriva do verbo escrever, né? Este que provém do latim scribo, que pode significar mencionar em testamento. Né? Então, retomando a pergunta, eu vou ir retomando a pergunta, né, conforme eu vou fazendo essa exploração. Então, como dizer o ser do mencionar em testamento à terra? Né? A palavra-chave aqui me pareceu ser o testamento, né, que vem do latim testamento, oriundo do verbo testare, né, que significa trazer algo como testemunho ou testemunhar. Né? E como dizer então o ser da terra que se coloca a testemunhar? Né? Que é esse mencionar em testamento enquanto ser? E que é aquilo que se coloca a testemunhar, a terra ou a própria possibilidade do testemunho. Né? O Heidegger, quando ele fala do poeta, ele vai esclarecer que sua vocação é testemunhar aquilo que está entre o céu e a terra. Né? Então, será a ontologia da geografia uma expressão dessa vocação? Né? A vocação de ser testemunha, ou se pensarmos ainda, né, em testemunha, recorrendo à raiz grega testes, né, que significa aquele que se mantém detrás, será a ontologia da geografia, então, dizer o ser daquilo que manifesta em testamento, mantendo-se detrás? Né? Então, será o dizer do puro ocultamento? E o desafio, né, da ontologia da geografia, ela traz um desafio final, né, que não vem de fim, mas de uma causa final, né, ou aquilo que permite a compreensão na medida em que lhe é o fim. Né, ou podemos pensar no fundo, né, fim como fim, que significa aquilo onde se assenta alguma coisa, ou aquilo em que termina, né, que faz referência ao Deus términos, né, o Deus dos limites, e tem o correspondente indo-europeu em término, que significa tudo. Então, um desafio final seria a pergunta do fundo, ou a fundação desse fundamento. E esse último desafio, né, ele trata-se de buscar abrir uma caixa preta, né, partindo para um questionamento essencial. Estamos aqui naquilo que Michel Azon, né, que é um autor que vai fazer comentários sobre o Heidegger. Aliás, o nome do trabalho dele é bastante indicativo, ele vai falar o retorno ao
ao ciclo da totalidade. Então, ele vai dizer que abrir essa caixa preta, ele não usa esse termo, mas eu estou fazendo uma correspondência, chama de proximidade com o mistério, né? Aquilo que se faz ouvir silenciosamente, que ao mesmo tempo se inicia e se fecha sobre si. Ele vai dar até um nome para isso, uma misteriologia, né? O Heidegger, ele vai chamar a atenção para o mistério, né, no sentido de compreender aquilo que se fez, aquilo que fez os primeiros filósofos gregos a pensar, ou como eles os chamam, né, os pensadores iniciais. E ele vai reconhecer na linguagem poética que eles se utilizavam, né, a busca primeira pelo ser, ou como ele propõe, né, como Heidegger propõe, o nascimento do Ocidente. Então, a pergunta pelo ser para ele vai ser entendida como o nascimento do Ocidente, de todo o pensamento ocidental. O ponto é que desde a Grécia Antiga até os dias de hoje, né, essa é uma busca que parece inalcançável, seja porque ela envolve algo de incompreensível ou porque ela foi abandonada pelo esquecimento do ser. Então, para o Heidegger, tratá-la é de um cultivo do pensamento, isto é, de cuidadosamente pensar o que precisa ser pensado, mantendo-se pacientemente e ao mesmo tempo alerta, para que aquilo que se dá a pensar possa nos alcançar. Então, não somos nós, né, que propomos o pensável, né? Esse se mantém sempre retraído e ele sempre nos alcança. Por isso a escuta, né, se torna algo de essencial na abertura dessa caixa preta, né? A escuta é um termo muito importante para o Heidegger e ele vai explorar isso nos textos dele, dando densidade a essa palavra, e vai dizer que a escuta, né, é uma escuta que não deve se prender àquele que fala, né, ao homem mortal que pronuncia, né, mas o ser que se pronuncia na fala. Né? A essência da saga do dizer, então, reside em ser afetado pelo apelo daquilo que deixa-se dispor, postado no descobrimento. E aí retornamos à vizinhança do pensamento do poético, né, que ambos voltam-se, né, à raiz de tudo o que é, compreendendo o simplesmente ser, né, como causa de si mesmo. Entendendo que a vocação poética, como enfrentar e um se arriscar na saga do dizer, sem que isso signifique um objetivo, uma meta, um sentido. E sim, isso aqui é também um termo do Heidegger, mas um sopro a mais, né? Um algo a mais que não ambiciona, não é uma ambição, mas é algo que sempre está à escuta. É isso. Esses são os quadros desafios que, obviamente, por isso que eu disse que eles não se esgotam e eu não consegui esgotar eles na dissertação e nem aqui, porque eles são muito complexos. Eu não queria parecer megalomaníaca aqui, mas enfim, eu achei eles importantes para propiciar uma discussão, uma possibilidade de reflexão do pensamento. Obrigada. Obrigado, Priscila. Está aberto para perguntas, comentários. Eu queria só que ela me dissesse de novo o nome da pessoa do mistério. Filósofo italiano. Eu acho que eu sei o sobrenome só, Michelazzo. Quer que fale como você sabe? É M-I-C-H-E-L-L-A-Z-O. O primeiro nome eu não lembro. Eu tenho aqui, se caso você quiser.